tarde. Na realidade é bom dia, porque eu ainda não almocei. Você já almoçou também? Não. Então é bom dia para quem não almoçou. Nós estamos aqui um pouco atrasadas. Na realidade, por minha responsabilidade, que eu estava em uma comunidade que eu não conhecia, chamada Doroteia. Eu também não conheço. Não sabia que existia. É ali perto de Sobradinho, numa área rural. Legal. E nós estávamos lá um pouco distante e estávamos conversando com a comunidade, compreendendo as necessidades, e aí acabei me atrasando, viu, Fabi? Desculpa, a Fabiana tá desde meio-dia aqui. E eu tô aqui, deixa eu apresentar, primeiramente, uma amiga queridíssima, extremamente competente, altamente simpática, desinibida, comunicativa, mas essa pessoa aqui que vocês estão vendo também é uma médica fenomenal. E ela tem um blog chamado Bem Pediátrico. Bem Pediátrico. E muitas pessoas já conhecem. E é uma pessoa que já trabalha há algum tempo aqui no GDF, fazendo trabalho de medicina em casa, de médico em casa, né? Isso. E hoje ela está aqui comigo para que a gente possa conversar a respeito da infância, que ela é pediatra. E da infância, da primeira infância. Então eu tô querendo aqui, Fabi, que você se apresente para as pessoas que estão aqui nos escutando. Obrigada, Paula. Então, gente, boa tarde, bom dia, né? Vamos lá, depende do horário de quem já almoçou ou não. Eu sou Fabiana, sou pediatra. Eu trabalhei como médica de família e comunidade durante muito tempo, então fui em várias regiões administrativas, conheço bem assim o Distrito Federal, essa realidade, né, que muito nos apaixona, né, Paula, que nos motiva a levantar todo dia durante esse nosso processo de pré-campanha, esse nosso processo, né, de conhecer, de entender. E trabalhei muito tempo e hoje eu trabalho no HMI. Eu trabalho também com redes sociais, eu gosto muito de levar informações, dicas, orientações para pais, mães. Eu tenho seguidores do mundo todo, super legal. Às vezes eu recebo alguma mensagem de alguém de outro país, é bem interessante. E eu acho que assim, eu e a Paula a gente tem muito isso, né? De olhar para a criança, de entender que a criança ela é o agora, né? Chega dessa história de a criança é o nosso futuro. Não, a criança não é o nosso futuro, a criança é o hoje. A gente tem que olhar para ela hoje, a gente tem que resolver hoje, agora, né? Já, não dá para ficar esperando, né, Paula? Então, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, essa causa que nós estamos abraçando, realmente é a causa, é o carro-chefe da mudança de um país, né? A Fabiana, deixa eu explicar, a Fabiana é pré-candidata a deputada distrital, eu tô como pré-candidata a deputada federal, ela é também do mesmo partido nosso, mas na realidade nós defendemos uma causa que não é de partido, é da população. Né? O salvar realmente, porque hoje, Fabiana, nós temos aqui, como médica, você pode falar com muito mais propriedade que eu, que existe uma pauta mundial hoje falando sobre a primeira infância. A importância de nós criarmos e darmos um ambiente saudável para a primeira infância, porque hoje é um tema que um prêmio Nobel da Economia, recebeu por conta, e ele é defensor. O que ele fala? Eu acho muito bonito que ele fala o seguinte, que o país que investe na primeira infância, ele tem uma economia na sua segurança pública, no seu sistema de saúde, é uma criança que não vai entrar para a criminalidade, é uma criança que não vai sair da escola, é uma criança que tem uma mais saúde, porque educação é saúde também, né? E nós temos aí essa questão é muito importante, assim, da gente pensar no investimento, que isso já era sabido, né? Todo mundo já tinha essa sensação de que se investir na infância, a gente também está investindo no futuro, né? No presente e no futuro. Mas esse cientista, ele provou por números, né, a importância, quão mais econômico é. Então, do ponto de vista até econômico, é uma coisa que todo mundo pensa, né, todo mundo pensa no bolso, então até para isso, e provou para todos os governos. Então, assim, é um movimento mundial que a Paula bem trouxe, né, do investimento da primeira infância. A gente tem várias instituições aqui no Brasil que já vem fazendo esse trabalho, vem traduzindo muitos materiais internacionais, né, eu e a Paula a gente já teve a oportunidade de discutir sobre alguns deles. Um importante é o estresse tóxico, que é muito relevante, é um assunto que tem que ser estudado, tem que ser discutido, porque o que acontece hoje, gente? A ciência, é isso aí que eu comecei a falar do prêmio Nobel, a ciência, ela vai provar o que a gente pensa, ou provar ou descartar. Então, assim, a gente sabe que uma criança que é espancada, que é negligenciada absurdamente, vai sofrer danos do ponto de vista emocional, às vezes até orgânico, de forma, muitas vezes, irreversível.
Aí a ciência veio e falou, opa, peraí, deixa eu ver se isso é verdade. E começaram os estudos, né? Começaram a provar, por A mais B, que realmente esse tipo de ação na infância, principalmente na primeira infância, no momento das janelas de oportunidade, essa questão, ela vai ter um impacto para o futuro muito relevante. Pois é. E só concluir, Paula. E aí, esse grave, Paula, todo mundo sabe, né? Uma negligência grave, uma violência grave. Aí a ciência falou assim, não, mas peraí, vamos ver, vamos diminuir um pouco, vamos ver um pouco menos de violência, um pouco menos de negligência. E aí eles foram mapeando. A gente tem a ressonância magnética funcional, que é um aparelho que ele estuda, ele vai mapeando o cérebro da criança, então ele vê áreas realmente mortas no cérebro da criança, que não vão recuperar mais. O abuso sexual é um deles, que é irreversível. Irreversível. E a minha grande preocupação, Fabiana, é porque hoje em Brasília nós temos 21 mil crianças sem creche. E aí quando a gente toca nesse assunto da creche, muitas pessoas que nos escutam falam assim, qual a importância da creche, colocar a criança, ver aquela criança como um bebezinho mesmo. Sim. E na realidade aquilo é uma fabricação de neurônios, tudo maravilhoso. E é o momento que a gente está criando um cidadão. Bem, quando a gente fala de 21 mil crianças sem creche, nós estamos falando também de muitas mulheres que saem para trabalhar, têm uma oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor para suas famílias. E tem muitas, Fabiana, que acontece o seguinte, muitas têm que sair para trabalhar, não tem com quem deixar seus filhos, deixam seus filhos em ambientes vulneráveis. Exatamente. E essas crianças, muitas das vezes, ela sofre violência doméstica e também abuso sexual. Meninos, crianças mesmo, né? Bebês. Abuso sexual. E aí, qual a nossa responsabilidade perante isso? E hoje, entendendo muito a situação de Brasília, Fabiana, eu tenho visto o seguinte, tem mães que não saem para trabalhar, que ficam com seus filhos, mas infelizmente nós temos muitas mães que estão viciadas em crack, ambientes promíscuos. E se a sociedade, nós como Estado, tivéssemos presente, aquela criança, ela poderia estar sendo salva desse ambiente, que é um ambiente, muitas das vezes, que não é um ambiente acolhedor e não é um ambiente saudável para se desenvolver. Então, a creche, ela é fundamental para nossa convivência, para o nosso sistema futuro, né? Eu entendi o que você falou do dia, mas o que acontece? Hoje a gente planta semente, aí a gente rega e daqui a pouco surge a planta. E é essa planta que a gente está querendo, essa semente que a gente está querendo dar para as pessoas, é qualidade de vida, é dignidade, é oportunidade de você ser pleno, absoluto, uma pessoa do bem. Isso, né? É muito importante essa questão da creche, Paula, porque assim, a gente tem um exemplo da França, eu sempre adoro falar da França, né, que é onde eu vivenciei medicina lá também. A grande transformação da França, né, a gente atribui a quê? A creche. As creches de qualidade foi quando foi o grande ápice, a grande mudança. Por quê? Porque eu vou investir na primeira infância, que é a hora que o cérebro, como a Paula trouxe, né, os neurônios, que são aquelas células do cérebro, né, a formação do cérebro, ele está na maior atividade, está na velocidade máxima dele. Então, na primeira infância, que a gente gosta de falar os 1000 dias, os primeiros 1000 dias de vida, que vai desde a gestação da mãe até o final do 2º ano de vida. Isso é muito importante que a Fabiana está falando, porque assim, quando a gente fala da primeira infância, a mãe está incluída. Isso. Então, assim, quando a mãe está na gestação dela, inclusive, Fabiana, eu já vi até reportagens, estudos falando disso, que até mesmo antes da concepção, porque você já trata aquela mulher antes de ela conceber, para depois vir tratando com a concepção, e aí você torna o resultado disso, na realidade, assim, numa linguagem simples, é um adulto mais equilibrado, é um adulto mais inteligente, e consequentemente uma sociedade. Uma sociedade. Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tô preocupada com isso não, porque eu tô bem, meus filhos estão na melhor escola, tá tudo muito certo. Gente, mas peraí, tudo se reflete, tá tudo interligado. Como que você vai ter segurança para poder, esse mesmo filho seu que estudou nas melhores escolas, para chegar à noite, parar o carro na garagem, para abrir o controle, né? Para sair, para fazer uma compra. Então, assim, é tudo interligado. Então, assim, a responsabilidade não é minha e da Paula, não. A responsabilidade é minha, da Paula, é sua, é de todo mundo. É isso, né? Que eu ia falar. É nossa. E é por esse motivo que nós estamos aqui, colocando a nossa bandeira para que defender as crianças. Além dessa primeira infância, Fabiana, eu defendo muito a questão da educação, porque isso, assim,
tem que ser um programa de governo mesmo, para que a gente possa dar uma creche de qualidade para essas crianças, para que as mães possam sair, muitas das vezes salvar as crianças de ambiente que não são adequados, e depois continuar com o fundamental adequado, porque também o desenvolvimento da criança é necessário. Você sabia, Fabiana, que o Brasil, na realidade, é as pessoas falam tanto que o Brasil não investe em educação, mas investe. Educação superior. Só que ela investe ao contrário. Nós estamos aí com quase 75% do investimento em educação na educação superior. Exatamente. E a gente tem que fazer essa inversão. Por quê? Pelo menos equilibrar, né, Paulo? Pelo menos tentar equilibrar um pouco. Porque o que acontece? Quando acontece o 25% investindo no ensino fundamental e no ensino médio, muitos sabem que quem tem a oportunidade de estudar numa escola federal, quem são? São as pessoas que estudaram em escola particular. A vida toda em escolas particulares. Então fica o acesso restrito e fica desigual. Cada vez mais afunila. Afunila. Né? Então se a gente conseguir equilibrar isso, dar uma escola de qualidade... Eu, Fabiana, sempre estudei em escola do governo aqui em Brasília. E eu posso dizer que quando eu estudava, eu tinha uma escola de qualidade. Meu irmão passou na UNB. E eu não passei porque eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo. Então eu fiz faculdade à noite por conta disso. Mas eu nunca vi droga dentro da escola. Eu tinha o contraturno, que era esporte. Hoje, e muitas das vezes, o traficante está dentro da escola. Esses dias é a realidade. Eu estudei no setor oeste aqui em Brasília. Esses dias eu vi o setor oeste como pauta exatamente de ponto de droga. Eu fiquei tão triste, porque eu gostava tanto daquela escola. É difícil, né? A gente revive muita coisa. E isso que você está falando, Paula, voltando só um pouquinho nessa questão da primeira infância, é muito importante, gente, que a Paula trouxe aqui, sobre a creche, porque assim, é educação infantil que a gente está defendendo. A gente não está defendendo essa creche que pega os meninos, o governo faz lá uma estrutura super bonitinha, pega os meninos, coloca lá, liga a televisão, guarda a criança. Não, a gente está falando em educação infantil. Educação de qualidade. A gente sabe, a gente pode até colocar aqui no final umas sugestões de links para vocês entrarem, assistirem, de temas relevantes, da importância desse investimento, assim, do desafio para a criança, de brincar, de conversar, né? Porque a criança, ela aprende, desde a barriga da mãe ela está aprendendo. Então pegar a criança e depositar numa creche, isso está totalmente errado. E é isso que a gente vê em grande parte do Brasil hoje, né, Paula? Que é muito triste. Então, muito triste. O que a gente defende são creches com qualidade e com qualidade. E com qualidade. São creches. Eu tenho conhecido algumas creches e tem, Fabiana, aqui em Brasília, que é essa realidade com a qual eu conheço, nós temos várias formas de dar isso para a população, porque hoje a construção de uma creche, muitas das vezes o governo não investe porque é caro. Sim. Né? Mas existem vários projetos, parcerias, que a gente tem que colocar um critério de segurança, um critério de educação, de qualidade, pedagógico, psicólogo e tudo, e que possam se tornar parceiros do governo. Sem dúvida. Né? Eu tenho falado, Fabiana, né? A lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sempre friso isso aqui nas lives que eu faço, é que a responsabilidade de uma criança e de um adolescente é da família, é do Estado e da sociedade. E hoje, infelizmente, nós estamos com uma família que está ausente, um Estado ineficiente, e nós, sociedade, estamos vendo o reflexo disso. Exatamente. E nós não estamos nos organizando, Paula. Olha, nós não estamos nos organizando. Fabiana, parece que a gente às vezes fala coisas que a gente... Como que ela falou isso? Ela descobriu. A Fabiana, a gente tem uma memória... aí, né? Eu tenho falado, sabe o que, Fabiana? Assim, o crime é organizado. Por que a gente não se organiza? A sociedade tem que se organizar para fazer isso. É verdade. A gente tem que se organizar. Um dos temas assim que eu trago muito, Fabiana, é o que? A economia do Estado mesmo. Por exemplo, assim, a Câmara Legislativa, ela tem um custo diário, sabe quanto que é o custo diário? Você tinha comentado comigo. R$1.700.000 por dia. Então a gente está precisando sim economizar a Câmara Legislativa. Por quê? Porque R$1.700.000 é a do Distrito Federal? É do Distrito Federal. Com um aproveitamento de 13%. Pois é. E foi avaliado, saiu uma matéria agora, que as leis estão sendo avaliadas, essa porcentagem da qualidade dessas leis. Então, assim, um preço desse para aproveitamento de 13%, sendo que esse 13% também não nos representa. Não nos representa. Aí, o que eu digo mais? Um valor de uma creche, uma construção de creche, é praticamente esse valor, que atende 300 crianças. E tem um outro detalhe, Fabiana. Hoje nós estamos num período pré-campanha.
Os deputados que estão lá estão recebendo seus salários e afastados para fazer, utilizando a máquina pública para fazer política. Isso. Mais por Olha só a situação. E uma série, assim, são tantas incongruências, né? São tantos absurdos que a gente for ficar aqui, a gente vai fazer 15 lives, a gente vai fazer live a vida inteira falando sobre esses absurdos. Então, assim, eu acho que fica um convite a você que tá aí com a gente agora, de pesquisar um pouco mais, né, Paula? De entender um pouco mais o que é, por que eles fecham tanto por que é tão simples fazer algumas coisas, às vezes tão barato, por que não sai, por que não acontece, né? E eu e a Paula, a gente tá aqui, lógico que a gente tá no momento, né, de pré-campanha e tudo, mas já é um trabalho nosso, né? Já é uma luta nossa, já é algo que a gente defende há muito tempo, essa paixão que a gente tem. A Paula, mãe de 6 filhos, eu mãe de 2 filhos, então assim, já é a nossa bandeira, né? Então a gente quer você, né, Paula? Convida aí também, vamos todos nos unir, porque eu escutei falar, vamos todos nos unir e se organizar mesmo. Isso. Porque o que acontece, Fabiana, é o seguinte, você estava falando aí da dificuldade de a gente conseguir introduzir políticas públicas de verdade. Isso. Se a gente for analisar esses políticos, esses dias eu estava numa reunião, numa faculdade, e aí um senhor chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu estava analisando, desde 94, a grande maioria são os mesmos. São os mesmos ou a família dos mesmos. Exatamente. Né? E a corrupção é algo tão sério, porque o que acontece? Quando a gente fala da corrupção, muitas pessoas falam assim, o cara ficou milionário, o cara recebeu aquele dinheiro, mas o fruto da corrupção é a miséria das pessoas, é a escola que não está de qualidade, porque uma pessoa que tem capacidade de roubar UTI, Fabiana... Não, assim, é a minha vivência, né, gente? Então, assim, eu nem gosto muito de falar muito isso, que eu me emociono sempre, mas assim, você perder uma criança, né? Eu que tô lá no hospital público, então às vezes a gente perde uma criança, a gente tá ali reanimando. Você me contou um dia que perdeu por causa de uma raio-x, não foi? Exatamente, a gente precisava do raio-x, que ele estava deslocado em outro serviço, a gente precisava para ver onde estava o tubo, a gente não tinha, né, pela ausculta, mas a gente precisava da localização precisa pra gente ver. E não tava, não chegou, um aparelho baratíssimo. Né? Então, assim, quando você... Eu até uso muito essa expressão, assim, se é um parente de um milionário, de um Bill Gates da vida lá em Massachusetts, já é difícil você, né, chegar para a pessoa e encarar isso. Agora, quando você sabe, Paulo, que aquela criança, que aquela situação chegou naquele ponto por uma ineficiência do Estado, por corrupção, sabe, por ganância, gente, isso é muito doloroso. Dá vontade, Paula, de você pegar um cartaz, você gritar, você, sabe, e não sei pra onde. É por isso que a gente tá aqui, porque a gente tá muito indignado com essa corrupção. E assim, e o que eu percebo hoje, caminhando e conhecendo um pouco mais da nossa realidade, Fabiana, e o que eu tenho feito muito nas reuniões, das pessoas que me encontram, quem já me conhece sabe disso, eu tenho mostrado a conscientização política. Porque ontem uma pessoa chegou pra mim e falou assim, sabe como que eu voto? Eu pego aquele primeiro papelzinho lá no chão e eu voto. Gente, aquilo lá a gente está entregando a mão para as pessoas que não são comprometidas. A pessoa que tem capacidade de fraudar merenda escolar, fraudar a saúde, ter imóvel, o que ela vai fazer para nossa sociedade? E aí, muitos, inclusive, Fabiana, que eu fico assim muito impressionada e muitas das vezes precisando mesmo, mas o que a gente fala? A gente fala do político corrupto, mas quem colocamos lá fomos nós. Exatamente. Infelizmente, muitos trocam ainda o seu voto por uma promessa, por uma cesta básica, por um milheiro de tijolo e não pensam que a política pública ela é política coletiva. E quando a gente tem que escolher o nosso candidato, e que aqui nós estamos nos apresentando como pré-candidatas, eu como deputada federal e a Fabiana como distrital, nós temos que conheça a pesquisa, a vida da Fabiana, as nossas histórias, né? Porque assim, eu até brinco muito, falo assim, Brasília não precisa de políticos corruptos, precisa de políticas do bem, políticas do bem. Né? Pessoas que estão aí pela cidade, pelo Distrito Federal, né? E, gente, é isso que a Paula tá falando, sabe? Por mais que, não, eu já tenho uma pessoa e tudo, mas pesquisa essa pessoa aí também que você tem, pesquisa ver se realmente ela te representa, né? Se eu, a Paula, nós te representarmos, por favor, divulgue, sabe? Multiplique isso. E não é por mim nem pela Paula, porque a gente não vai fazer por nós, a gente vai fazer por todo mundo. Pra todo mundo, né? E eu achei tão engraçado um dia, Fabiana, eu tava num lugar, aí tinha um senhor.
Aí o senhor começou a falar comigo, me perguntando se eu era pré-candidata, e comecei a falar com ele. Ele falou, pois é, eu trabalhei com uma pessoa, não vou falar o nome da pessoa. Isso, não precisa. Aí eu trabalhei com uma pessoa, e essa pessoa eu já sabia que ela tinha um histórico de falcatrua e tal, não sei o quê, mas ele resolveu ser deputado distrital e eu trabalhei com essa pessoa. Olha só. Aí, trabalhou com essa pessoa, só que essa pessoa tinha me prometido um monte de coisa e não cumpriu. Ele falou que ia me dar um cargo, que eu ia ganhar 5 mil reais. Quando eu cheguei lá para assinar minha nomeação, era 900 reais. Ele foi desonesto comigo, triste. Parará e parará e parará. Tá bom. Aí eu perguntei para ele assim, e agora, o senhor vai trabalhar para alguém? Sabe o que ele me respondeu? Para a mesma pessoa. Olha só. É triste, gente. Olha triste. só. É muito então, triste. É muito triste. O que eu tô vendo? A pessoa tem muito isso, né? O que eu vou ganhar? E ele olha só o momento. Porque em vez de ele pensar assim, o que eu vou ganhar elegendo a Paula, eu vou ganhar um Distrito Federal melhor. Agora ele olha às vezes, o que eu vou ganhar elegendo COD? Eu vou ganhar... Eu vou continuar... Não, gente, não é assim. Pessoal, nós temos umas interações interessantes aqui. Vamos lá. A Patrícia Baraúna, ela falou aqui pra gente que... ela se viu obrigada, por ter que trabalhar, ela se viu obrigada a deixar os filhos em lugares que não são apropriados, né? Que isso é uma realidade lamentável. E é por isso que aí nós estamos lutando para que não creches de qualidade. Patrícia, muito grata por estar aqui participando conosco. E assim, é algo que muitas pessoas não falam, Patrícia, e todos os nossos ouvintes aqui. Muitas mães, infelizmente, deixam seus filhos com pré-adolescentes. E acontece uma coisa muito triste, que é o abuso sexual de adolescente com criança. O pré-adolescente não sabe nem o que está fazendo. E aí temos dois problemas sérios. Um pré-adolescente que, quando se toca do que está fazendo, ele gera uma situação psicológica nele. E aquela criança que sofreu um abuso sexual. A gente viveu uma situação assim no hospital público recentemente. E foi muito, assim, comoveu todo o hospital. Né? E até eu sou muito emotiva, gente. Então, comoveu todo o hospital. E assim, a dor não é só pela criança que estava grávida, né, que era uma criança, mas também pelo abusador, que também era adolescente, né, um pré-adolescente. Não sabia nada, não sabe. Não sabe, assim. Não sabe. E a responsabilidade de quem, né? É nossa. O Estado, eu fico vendo, Fabiana, eu fico assim, meu Deus do céu, como que é esses políticos que chegam, olham aquelas pessoas tão humildes, com esperança, querendo uma oportunidade? Porque a mãe que está lá na ponta, muitas das vezes, se alimentando lixo, existe, viu, gente? Muitas pessoas se alimentando lixo. Não é brincadeira. Poucos metros do presidente da República. E o que acontece? Isso não é de 4 anos, é de muitos anos acontecendo. Ela tem o mesmo desejo nosso. Exatamente. Que o filho seja feliz, que o filho tenha oportunidade. E quando se depara com uma situação dessa, como que fica? Uma mãe, porque elas muitas das vezes não sabem nem se expressar. Aí eu vejo o que falta? Educação. O governo, a impressão que eu tenho, que os políticos que estavam aí há alguns anos, vamos dizer assim, porque eu estou torcendo que realmente exista essa renovação. Eu também estou muito positiva. Essa renovação com ética, com compromisso social. Não investem na educação, por quê? Porque o povo que não tem educação é muito mais fácil de enganar. Mais fácil de levar. É mais fácil de enganar, é mais fácil dar. A Priscila complementou aqui a pergunta da Patrícia com uma questão que é delicada. Que ela diz que nas regras atuais a mãe trabalhadora perde pontuação para conseguir a creche para a mãe desempregada. Sim. Então ela precisa trabalhar, não tem com quem deixar e não consegue a creche porque a pontuação dela fica menor. Porque a mãe é desempregada. Então, assim, essa questão da quantidade de vagas que realmente... a quantidade de vagas. É uma realidade, né? Foi um critério que foi adotado para tentar tirar essa mãe desempregada também da vulnerabilidade, para ver se ela consegue um emprego, se ela consegue entrar no mercado de trabalho. Foi um critério que foi escolhido, né, no momento, mas a nossa defesa é que realmente esses critérios eles não têm que existir. Tem que ter creche para todos. Universalização. Para todos, para todas as crianças, e escola de qualidade e creche de qualidade, como disse aqui a doutora Fabiana. Tá na hora do almoço? Estamos chegando, né? Quantas horas nós estamos aí? De live, a gente já estamos chegando aos 15 minutos. Agora, tem mais uma questão que eu acho que é importante vocês tratarem, Tô gostando de ver a participação das pessoas, muito grata, viu? Valeu, gente.
A Sheila colocou uma questão que ela disse que a tristeza dela é que antes das pessoas serem eleitas, o discurso é sempre bonito. É verdade. Parecido com o que a gente está tendo aqui. Mas que depois que as pessoas ganham, a história muda, que ela está desacreditada. O que a gente teria para dizer para ela? Olha, Sheila, isso aí na realidade é o que eu escuto todos os dias, sabe? É por isso que é importante fazer uma pesquisa das pessoas que estão aí querendo entrar com renovação. Porque o que acontece? Hoje nós temos que ter esperança de alguém. Isso. Então aqui nós estamos aqui diante de você pedindo para uma coisa que muitos políticos não fazem. Faça a pesquisa da nossa vida. Exatamente. Qual é o nosso compromisso? Aqui nós estamos falando com uma pessoa que não precisa de estar política para sobreviver. Está colocando. Nossa eu também não estou precisando. Na realidade, como mães, e como a doutora Fabiana falou aqui, a nossa situação hoje política é se a gente não, sociedade do bem, que nós somos a grande maioria, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, é que muitas das vezes a gente acaba se acomodando, muitas das vezes achando que não tem essa oportunidade de colocar a cara para entrar, para romper esse ciclo de corrupção. Então aqui eu peço primeiramente que a gente tenha esperança, porque eu tenho essa esperança de que o Brasil vai mudar, vem mudar, vamos dizer assim, é possível. E uma das coisas que eu vejo, é Sheila o nome dela? Sheila. Oi, Sheila. É que hoje, o Brasil é riquíssimo, como eu disse, o Brasil é um país lindo, cheio de riquezas naturais, um povo maravilhoso. O que a gente está precisando? Valores e princípios. Muitas pessoas se apresentam assim, ficha limpa. Ficha limpa não é qualidade, ficha limpa é honestidade, é obrigação. Ética é obrigação. Isso é então, básico. Eu brinco muito, Paulo. Eu falo assim, a mesma coisa o paciente querer ir lá consultar comigo, aí chega lá no consultório, então, você fez medicina? Não fiz. Uai, mas peraí, se você é médico, o princípio básico é ter feito medicina, ter uma faculdade, ter um diploma. Beleza. Então, pra ser político também, isso tinha que ser básico, não tinha nem que perguntar. Ninguém chega no meu consultório e pergunta se eu fiz medicina, todo mundo sabe, isso é o princípio básico, todo mundo sabe que eu fiz pediatria, é o princípio básico. Político, princípio básico. E isso que a Sheila tá falando é a realidade, tá, Sheila? Nós também nos decepcionamos, né, com vários políticos. Aqui. E a gente está aqui hoje por causa disso, para você ouvir a nossa história, conhecer a nossa história e nos acompanhar depois, né, nos próximos 4 anos, enfim, para você nos acompanhar, tá ali do nosso lado, que é isso que a gente quer uma participação. É isso mesmo, né? Porque assim, o que acontece? Muitas pessoas, eu tenho ido em lugares e as pessoas falam assim, o político só vem de 4 em 4 anos, mas a sociedade, eu até tinha um programa na rádio falando sobre isso. Fiscalização é preciso, dinheiro público, fiscalização é preciso. Por quê? Porque nós, como sociedade, participantes e contribuintes, temos a obrigação de fazer essa fiscalização. Se eu perguntar aqui quem que você votou na eleição passada, muitos de nós não nem lembram o nome. Amnésia política, é verdade. Então é importante que a gente, primeiramente, a gente verifique se não é algo também de um grupo político. Porque o que acontece? Muitos desses políticos estão apresentando aí como renovação, mas faz parte do grupo anterior, de uma história que não é legal. E a representando, né, a política antiga. Então veja, se a pessoa realmente tem algum envolvimento. Eu e a Fabiana, assim, a gente não tem nem parente político, né? Não então eu não tenho, você também não, né, Fabi? Então assim, veja o que é que a gente está se propondo. E na realidade é um sacrifício pessoal, como aqui a Fabiana disse, ela é mãe de 2 filhos. Eu aqui tenho um tanto de filho também, meninos pequenos de 8 meses. Estamos sim lutando porque a gente não pode desistir, viu, Sheila? E eu espero que você esteja mais próxima da gente para que você seja mais uma andorinha para que a gente possa fazer esse verão. E a gente passa por situações, a Paula, a gente tem o costume de conversar durante a semana e a gente passa por situações que nos deixam muito tristes, sabe? Assim, de ouvir as pessoas, esse descrédito, agressão, né? As pessoas são agressivas conosco, mas a gente sempre chega nesse denominador comum. Por que a pessoa tá agressiva? Porque ela tá agressiva com a política, não é comigo, não é com a doutora Fabiana, com a pediatra, não é com a Paula, né, Belmonte. Ela tá triste com a política, com a realidade que ela tá vivendo, e ela procura algum lugar e ela acaba atirando na gente, acertando o alvo errado. Então, é muito importante, em vez da gente ficar também só sofrendo, só vendo, ai, tá ruim, tá errado, peraí, deixa eu ver o que eu, né, que é aquela frase que tá até no meu Instagram, não pergunte o que seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Né? Nós estamos aqui fazendo isso, fazendo sim, para que a gente possa, e agora, o que a gente precisa? A gente precisa unir forças para que a gente possa romper esse grande monopólio
monopólio sempre dos mesmos. Não aos mesmos, vamos trazer renovação, mas mesmo a renovação é importante a investigação. Exatamente. E assim, investigação das pessoas. Eu não conheço alguém da minha área, né, assim, eu posso até estar cometendo um equívoco, mas hoje eu não conheço nenhum pré-candidato a deputado distrital que tenha o mesmo conhecimento específico de saúde e a mesma vivência, porque não adianta, né, Paula, às vezes a pessoa tem muita teoria e não tem prática, ou tem muita prática e não tem teoria, então eu desconheço alguém que tem isso, e eu desconheço também esse trabalho que a Paula está fazendo, que ela realmente está indo em todas as comunidades, do canto de A a Z, ela está percorrendo o Distrito Federal, ela está conhecendo, porque além da teoria, além de tudo que ela vem estudando, que ela vem, né, que ela já tem a história dela, que ela vem se preparando, ela também está indo, ela está vivendo, ela está ouvindo as pessoas. Isso é muito importante. Isso muito importante. Faz toda a diferença no profissional, né, quem vai trabalhar com política, enfim. É isso aí, Sheila. Esteja junto conosco. Bom, tem mais alguma pergunta, Thiago? Não. As pessoas estão aí gostando, eu agradeço. Muito comentário, mas as perguntas. Eu primeiramente quero assim mais uma vez agradecer, Fabi, você está aqui. A gente vai estar juntas assim muitas vezes, então assim, vocês podem deixar as perguntas que depois a doutora Fabiana responde, eu também respondo. E o que a gente está precisando é que a gente se una, como foi falado aqui, uma sociedade mais organizada, a sociedade do bem se organizar também. Isso. As pessoas estão tão desacreditadas da política, como a gente até fala, né, Fabi? Às vezes a gente fica até constrangida de falar que está querendo entrar pra política, né? Mas eu quero lembrar que a política é algo muito bonita. Quando ela foi criada lá na Grécia Antiga, ela foi criada com o propósito do quê? Do bem comum, de cuidar do povo e cuidar democraticamente. Não é grupo político. Porque quando a gente fala de grupo, o que a gente está falando? De exclusão. Exatamente. Né? De valorizar um pouquinho e o restante... Então a gente tem que trazer a política realmente pública para o povo e fazer uma consciência. O que a gente está trabalhando aqui é uma consciência que nós fazemos parte de uma comunidade e as nossas escolhas terão impacto na nossa comunidade. E só completando sua frase da política, assim, a política, ela realmente é algo bem, algo do bem, algo bom. E sem a política a gente tem a guerra. A gente tem nada, caos, né? Então, assim, e tudo depende da política. Tudo depende. Agora, só falta, gente, a gente transformar, né? Amadurecer politicamente. Para que a gente saiba a responsabilidade na hora de apertar aqueles botõezinhos ali, confirmar. Exatamente. Pense bem. Exatamente. Pense bem. A gente amadurecer politicamente pra gente escolher, pra gente fazer essa transformação no Brasil. Porque a gente tem muitos exemplos em muitos países que a política funciona, que dá orgulho, né? E a gente quer isso aqui pro Brasil e não é pra daqui, não é pra agora, é pra esse ano. É pra esse ano, se Deus abençoar. E ó, mais uma dica aqui para que todas as pessoas que estejam nos vendo agora e depois, faça uma pesquisa como os países asiáticos estão conseguindo sobreviver, investindo na educação. Educação é a chave. O exemplo a gente quer terminar e não consegue, né? Da prefeita do Japão, que quando ela assumiu, ela abriu mão de parte do salário dela, ela pegou parte do salário e canalizou para as creches. O salário dela, assim, foi simbólico, né? Mas um simbólico que teve uma repercussão que aconteceu lá no Japão e a gente aqui ficou sabendo em tempo real, né? Então tem muita história bonita pra gente poder reproduzir no Brasil. Com certeza, vamos nos unir para fazer o bem comum. Eu tenho falado assim, vamos fazer o bem sem olhar quem. Isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, e até gente. a próxima. Beijo. Até mais.